Hoje eu quero falar sobre Deus não se esqueceu de você. Deus trabalha no silêncio. Não desista agora. Espera um pouquinho, fica comigo e hoje nós vamos conversar sobre isso. Hoje nós vamos falar em cima do texto de 1 Reis 19, de 11 a 13. Veja que palavra abençoada. Veja como o profeta Elias é assim como nós, cheio de altos e baixos. No mesmo momento que estamos vivendo um tempo de vitória, a gente vive um tempo, às vezes, de tristeza. Isso é normal. Fica aqui, leia comigo, 1 Reis 19, de 11 a 13. O Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo, houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa sobre o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo aqui, Elias? E Deus faz a mesma pergunta para você. O que você está fazendo diante da tribulação que você está vivendo? Como você está se comportando? Por que essa tristeza? Porque você não tem se relacionado? Porque você tem entrado nessa caverna? O que aconteceu aqui com Elias é o que acontece conosco. Um homem que foi extremamente usado pela palavra de Deus, que pouco tempo antes dessa fala com Deus, ele viveu um tempo de glória e de manifestação sobrenatural do Senhor. O que aconteceu um pouco tempo antes desse momento, em uma situação ali lidando com os falsos profetas, Elias propõe um teste entre os falsos profetas e ele, onde era oferecido uma oferta e que o Deus que mandasse fogo do céu para consumir aquela oferta era o verdadeiro Deus. E os outros profetas oraram, rezaram e nada aconteceu. Mas quando o profeta Elias orou sobre isso, pedindo a Deus, inclusive ele fez mais do que aqueles profetas, jogou água, todo o povo estava assistindo aquilo, né? Cai fogo do céu, consome aquela oferta e Elias entra numa batalha com aqueles falsos profetas e mata todos eles. 850 profetas, a palavra do Senhor fala. Falsos profetas, a palavra do Senhor fala. 850. Você imagina como Elias estava. E neste momento, a rainha Jezabel, que era a rainha da época, fica sabendo disso, porque alguns dos profetas que foram mortos, vários deles, né, vinha também da rainha Jezabel, e ela fica sabendo disso e fala para avisar o profeta Elias que no mesmo horário, naquele momento que ela estava falando, Elias ia viver o que ele fez com os profetas dela, certo? O que Elias faz? Fala, meu Deus, e ó, foge. E Elias fugiu, andou muito tempo, de repente um anjo do Senhor vai falar com Elias. Elias, acorde, levanta daí, você tem um caminho longo ainda para caminhar. Elias não acorda. Não levanta, não se dispõe, o anjo fala novamente, e aí Elias levanta, se alimenta e anda por 40 dias e 40 noites. E aí acontece essa fala que nós estamos falando aqui, em 1 Reis 19, de 11 e 13. Depois de andar 40 dias e 40 noites, ele para numa caverna no monte Horebe, que é o mesmo monte Sinai, em que Moisés escreveu os 10 mandamentos, então um monte muito importante, né, na palavra de Deus para os cristãos, né? E aí ele para lá, nessa caverna, e Deus vai falar com Elias. Deus vai falar. E provavelmente onde Elias estava não era onde, era o destino que Deus queria que ele fosse. Porque quando Deus encontra, né, quando Deus vai falar com Elias, a primeira coisa que ele fala é, Elias, o que você está fazendo aqui? Então ainda não era o destino de Elias. E em cima dessa palavra eu quero falar sobre 4 ensinamentos que eu quero deixar na sua vida. Primeiro, pare de desconsiderar o que Deus já fez por você, diante da luta que você está agora. Nós temos uma mania de ser como Elias.
esquecer e desconsiderar tudo que o Senhor já fez na nossa vida, todas as bênçãos, vitórias e milagres que Ele trouxe sobre a nossa vida, e considerar o momento atual como um momento mais devastador e mais difícil da nossa vida. Foi isso que Elias fez. Elias desconsiderou aquele momento sobrenatural de Deus. Caiu fogo da terra, consumiu o fogo do céu, consumiu aquela oferta. Ele matou sozinho 850 falsos profetas. E aí, em cima de uma palavra liberada de uma mulher, Elias foge. E nós somos assim, nós desconsideramos o que Deus já fez na nossa vida. E nós temos que ter muito cuidado com o pós-glória, pós-vitória. Porque depois do momento que a gente vive uma vitória, uma conquista muito grande, a gente tende a baixar a guarda. A adrenalina baixa. E às vezes você se pergunta, meu Deus, mas era isso? Eu lutei tanto por isso? Eu queria tanto esse casamento? Consegui, cara, será que era mesmo essa pessoa? Você começa a colocar em dúvida coisas que o Senhor já trouxe sobre a sua vida. Você estava buscando, jejuando, lutando, orando por um emprego. Você consegue esse emprego e de repente, a qualquer coisa que acontece, alguém lança uma palavra, alguém chama sua atenção, o lugar não era como você imaginou que seria, e aí você começa a questionar a bênção. Foi isso que o profeta Elias fez. Segundo, Deus está te acompanhando, você não está sozinho. O profeta Elias vê aquela situação da rainha Jezabel, foge daquela situação e um anjo vai falar com ele. Um mensageiro de Deus. Tem várias versões, algumas mensageiros, outras anjos, um mensageiro de Deus. E você tem desconsiderado na sua vida as pessoas que o Senhor encaminha para falar com você. Seja uma ligação, um colega de trabalho, um colega de igreja, uma ligação, um abraço apertado, uma palavra fraterna. Você tem ignorado os mensageiros de Deus. E Deus não se esqueceu de você, está vendo o que você está vivendo e Ele vai te dar a bênção. Mas você precisa considerar que o Senhor trabalha na vida das pessoas com pessoas. Esse é o modo operante do Senhor. Pessoas abençoando pessoas. Na Bíblia inteira, Deus levantou profetas, homens de Deus, mulheres de Deus, reis, para cuidar, para governar, para direcionar o seu povo. E o Senhor opera desse jeito, pessoas abençoando pessoas. Então não desconsidere os mensageiros de Deus, as pessoas que o Senhor tem enviado para a sua vida. Terceiro, Deus não fará a sua parte. Existem lutas que são suas. Quando o anjo vai falar com Elias, ele fala, olha, o caminho é longo, se alimente porque o caminho é longo. Ele anda 40 dias e 40 noites. Quem andou? Elias. Quando Elias vai lutar com os falsos profetas, ele precisa orar, ele precisa buscar de Deus direcionamento, ele precisa ter fé. A Bíblia não fala que foi Deus que fez. Através de Elias, Deus operou aquele milagre e aquele acontecimento sobrenatural. Através da sua vida, o Senhor vai fazer maravilhas, vai alcançar corações, pessoas, vai fazer o sobrenatural, mas através da sua vida. Não é o Senhor que desce aqui e abençoa a sua família, não é o Senhor que desce aqui e levanta de madrugada para orar pelos seus filhos, não é o Senhor que promove a restauração do seu casamento, é você. Deus te chamou para esse tempo, para essa geração, Deus conta com você. Assim como Deus contava com Elias. Deus contava com Elias. E o anjo fala, olha, levanta que a caminhada é longa. Tanto é que ele caminha 40 dias e 40 noites. Então o caminho é longo. E você precisa entender que Deus conta com você. Então muitas lutas será você que terá que viver. Deus vai te abençoar, Deus vai te dar direção. Você vai buscar o Senhor e Ele vai trazer sabedoria sobre a vida, mas Deus conta com você. Quarto e último, Deus não estava no vento forte, Deus não estava no terremoto, Deus não estava no fogo. Deus estava onde? Numa brisa suave. Às vezes a gente acredita no Senhor e está buscando em Deus que um profeta venha falar com você, que os anjos desçam do céu para falar com você. Você está buscando algo inacreditável, surreal, nada disso. E Deus comunica conosco no silêncio. Num quarto fechado, no silêncio de uma madrugada. O Senhor quer com você intimidade. Você vai ouvir a voz de Deus se você tiver intimidade com Deus. Por quê? Porque nós só reconhecemos a voz que conhecemos. O Senhor quer falar com você, mas o Senhor quer tratar você no silêncio, na calmaria, na mansidão, no silêncio da madrugada.
O Senhor quer falar com você, mas em muitos momentos Deus não falará com você no tumulto, na conversa, na agitação do dia a dia, através de um profeta, de um enviado de Deus, sabe? Não, Deus vai falar no silêncio. Você vai sentir e você vai ter convicção. Então o Senhor quer falar com você, mas você precisa aprender a enxergar Deus no silêncio. Você precisa aprender a esperar um pouco mais. Deus não poderia ter falado com Elias antes desses 40 dias e 40 noites andando? Poderia, mas enviou um mensageiro. E é assim que Deus faz conosco. Ele envia mensageiros ao longo da nossa vida. Então, deixa eu te falar uma coisa. 4 coisas que a gente aprende com esse texto que eu queria que você guardasse no seu coração. Primeiro, pare de desconsiderar o que Deus já fez por você, os milagres que Deus já concedeu na sua vida. Segundo, Deus está te acompanhando. Você não está sozinho. Deus vai enviar pessoas, mensagens, louvores, ministrações que você vê na internet para acalmar, para falar o seu coração. Terceiro, Deus não fará a sua parte. Deus não fará a sua parte. Ele fará tudo por você, menos a sua parte. E para muita coisa que você precisa fazer, ou que você ainda não alcançou, você precisou de fé, persistência, resiliência, e você tem parado no meio do caminho. Por isso que você não alcança milagre, porque você tem desistido antes da hora. E quarto e último, Deus não estava no vento forte, não estava no terremoto, não estava no fogo. Deus estava na brisa suave. Deus está no silêncio do seu quarto, no silêncio das noites que você acorda para orar ao Senhor. No seu silêncio, você e Deus. Você só vai reconhecer a voz que você conhecer. Então Deus te abençoe, que você tenha um dia abençoado e que você entenda que o Senhor tem grandes coisas na sua vida e que o Senhor conta com você. Assim como Elias viveu as suas lutas, tribulações, as suas vitórias, os seus dias de glória, seus dias de tristeza, nós também vivemos. Mas o mesmo Deus que estava com Elias também está conosco. Está comigo, está com você. Deus te abençoe e até a próxima mensagem.